Agora a gente vai falar um pouquinho do mostruário, tá? Das nossas peças. Todas as nossas peças são folhadas a ouro e a ródio, tá? Que é o ouro branco. Nós não trabalhamos com folhada prata. Por quê? Não é que o folhada prata seja um folhado ruim. É que a prata, ela tem a característica de escurecer com o tempo. E o Rhodium é um banho muito mais resistente, que não dá problema, não tem esse tipo de problema de estar escurecendo. Então, a gente optou em trabalhar com esse folhado, que é um folhado mais nobre e tudo. Então, nós não trabalhamos com folhada prata. Sobre a garantia, nossas peças têm 1 ano de garantia contra defeito de fabricação, tá ok? O que é defeito de fabricação? Se alguma peça escurecer, se cair alguma pedrinha de algum brinco, de algum anel, se der problema no fecho de alguma corrente, de alguma pulseira, isso tudo é defeito de fabricação e a gente vai fazer o que for necessário. Se precisar trocar um fecho, a gente troca. Se precisar fazer um conserto, a gente faz um conserto. Se precisar, a gente manda novamente para o banho. Então, em relação a isso, é defeito de fabricação, está dentro da garantia. O que a garantia não cobre é mau uso. O que é mau uso? Se a peça estiver riscada, amassada, se você expor a peça a algum agente químico, aí isso não é defeito de fabricação e aí a garantia não cobre. Eu já falei para vocês que as peças têm varia o preço de R$ 4,90 até R$ 200. Eu estou reforçando porque eu vou mostrar para vocês o porquê que tem essa diferença de preço, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar o nosso mostruário para vocês, como que ele vai, tá? Para vocês. Ele vai assim, olha, bem bonito, tá? Olha, bem arrumadinho. E depois aqui tem toda a parte de baixo do mostruário, tá? Aqui. E eu vou explicar cada uma dessas partes para que vocês possam entender como que o mostruário é montado, tá? A princípio, quando vocês receberem o mostruário, dá a impressão que o mostruário é todo bagunçado, né? Mas ele não é, ele é bem montadinho. Eu vou fazer a explicação técnica para vocês entenderem como é a montagem, tá, do mostruário. Vamos lá. Funciona assim. Essa primeira bananinha de brinco aqui, tá? Nessa primeira bananinha, geralmente vão brincos fixos sem pedra ou com bolinhas, tá? E geralmente a gente monta assim, um no dourado e um no ródio, um no dourado e um no ródio. A gente faz essa montagem para o mostruário ficar mais bonito e porque tanto um quanto o outro vende. Geralmente no dourado vende mais, que as pessoas gostam mais de peças douradas, tá? Então pode ser que vá. Você fala assim, ai Fer, mas você falou que vem um no dourado e um no ródio, mas olha, aqui tem 2 no dourado. Pode ser que vá 2 no dourado. Geralmente eu sempre falo isso, falo assim, se for pra mandar 2 iguais, manda 2 no dourado, que o dourado sempre vende mais, tá ok? Aí aqui, ó, nessa segunda bananinha de brinco aqui, a gente coloca brinco fixo com pedra, tá? Ou com pérola também, vai alguma coisa. Aí, passando pra frente, essa terceira bananinha vai brincos penduradinhos pequenos. Aí depois a gente começa a parte de correntaria. Correntaria é toda essa parte aqui é correntaria, tá ok? E correntaria funciona assim, em todo o mostruário vai pelo menos uma corrente masculina, que é geralmente essa primeira peça aqui, e sempre vai uma no dourado e uma no ródio. Primeiro mostruário é um mostruário padrão, então você não escolhe as peças que vão nele. Mas a partir do segundo mostruário já é possível você interagir na montagem do mostruário. Então você fala assim, ah, mas olha, veio uma corrente, mas o meu cliente não gostou, ele queria mais modelos de corrente masculina. Sem problema nenhum, a gente manda mais modelos de corrente masculina. Ou qualquer outra coisa que você queira mais. Eu queria mais modelos de pulseira, queria mais modelos de anel, queria mais modelos de qualquer outra coisa. É possível nós estarmos montando o mostruário para você com o que você quiser. O que eu não consigo é o seguinte, se você pegar a referência de um anel, de um brinco, fala assim, Fer, eu queria tal brinco, tal anel, em tal referência, de tal tamanho, isso eu não consigo. Por quê? Porque quando a gente faz compra de mercadoria, a gente faz uma compra limitada. Por quê? Porque isso garante que todo mês eu vá te mandar um mostruário novo, tá ok? Então,
todo mês você vai ter um mostruário diferente. E para que a gente possa garantir isso, as nossas compras são pequenas. O que eu consigo é assim, você fala assim, Fer, olha, eu preciso de anel número 15, 16, 17 ou de numeração pequena. Sabe aquele que é um solitário? Sabe aquele que tem uma pedrinha só? Ou meia aliança? Ou aqueles aparadores? Aí isso eu consigo. Aí você me pede, a gente manda de vários modelos, tá ok? Mas não com aquela X referência. Isso eu não consigo, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou mostrar pulseiras, gente. Pulseira é assim. Geralmente, nessas duas primeiras aqui, vai pulseiras mais grossinhas, tá? E aí tem aqui as pulseiras básicas do dia a dia. E aqui no final é assim, sempre tem pelo menos uma pulseira infantil, uma no dourado e uma no ródio. E uma tornozeleira, é a última, tá? A última argolinha aqui é uma tornozeleira. E sempre vai uma no dourado e uma no ródio. Depois essa parte aqui vai brinco médio, tá? Que são brincos também básicos do dia a dia. E depois vão os anéis. Anel, gente, é o que tem de mais difícil de vender. Por quê? Porque anel tem que ter um banho muito bom. Por que tem que ter um banho bom? Porque é onde a gente pega, então é uma peça que tem muito atrito. Então a gente tem que dar um banho muito bom, então ele não é barato. Não tem como aumentar, não tem como diminuir. Quando você faz ele em ouro, você tem como aumentar, você tem como diminuir. Mas infelizmente, em semi-joia não, ele é desse tamanho, ele é desse tamanho, tá? O que a gente consegue, igual eu falei pra vocês, se você me pedir anel no X tamanho, eu consigo. Aí eu mando vários modelos naquele tamanho que a pessoa quer, né? Eu vou mostrar a parte de baixo, tá? Do mostruário, tá? Vem um monte de coisa aqui na parte de baixo, tá? Então eu vou abrir aqui e eu vou mostrar parte por parte, tá ok? Então vamos lá. Nessa primeira parte, deixa eu abrir. Vamos lá. Nessa primeira parte, quando você abre o mostruário na primeira parte, você vai achar um alfinete com vários pingentes, tá joia? E funciona assim. Eu sempre falo o seguinte, que nós não vendemos mercadoria, tá? Nós vendemos beleza, nós vendemos serviço. Você jamais vai vender uma corrente e um pingente para um cliente. Você vai vender a imagem que o cliente faz de ele estar usando aquela determinada peça. Então, você não vai conseguir vender nada que esteja no mostruário. O ideal é o seguinte, toda vez que você for abrir o mostruário, que você for mostrar, tira os pingentes daqui, espalha numa mesa, deixa o seu cliente escolher um pingente que ele goste e coloca numa corrente, não importa qual corrente seja, se é uma corrente comprida, curta, grossa, depois ele vai escolher a corrente, ou ela, né, vai escolher a corrente que ela quer comprar. Coloca o pingente na corrente, põe no pescoço do seu cliente, com pulseira a mesma coisa, com brinco a mesma coisa, sem preguiça. Pega o brinco, pede para o cliente experimentar. Coloca, vamos ver como fica pra você, tá? Porque a cliente tem que experimentar para ver como fica pra ela, porque não necessariamente vai ficar do jeito que ela tá imaginando. E pode ser que tenha uma outra coisa que ela nem gostou tanto e ela coloca e fala, poxa, olha, gostei dessa pulseira, poxa, olha, gostei desse brinco, olha como ele tem movimento, bonito. E é isso, tá? O ideal é experimentar. Na primeira, vocês também vão localizar, sempre tem um pacotinho de corrente com pingente, tá? Nesse caso aqui é um terço, ele vem assim, a gente não coloca ele naqueles carteladinhos, eu vou mostrar os cartelados já, a gente não coloca eles nos carteladinhos, por quê? Pra abrir, pra pegar na mão, pro cliente poder, pra ele ver, ele tem que pegar na mão, olha, um tercinho, gente, bem bonitinho, tá joia? Outra coisa que eu não falei também é que todas as nossas peças, elas já são etiquetadas com preço final para o cliente. Então vocês não tem que se preocupar, o cliente ele compra, ele já vê o quanto custa. Não tem tabelinha, não tem nada, já vem tudo etiquetadinho já com preço. E em cima desse valor você tem ainda a sua comissão, tá joia? Na segunda,
Segunda casinha lá, a gente vai pegar, são brincos de argola, tem de vários tamanhos, de vários modelos. Também o legal é experimentar. Fer, posso abrir? Pode, não tem problema. Fer, rasguei o saquinho do brinco, rasguei o cartelado. E agora, gente, não tem problema. Prefiro que vocês me mandem tudo estrupiado, a gente depois troca o saquinho, do que vocês não abram o mostruário. Não abra para o cliente experimentar. Aí vamos pro terceiro, tem 4, tá, gente? O terceiro e o 4 são bem parecidos, são brincos pendurados maiores, tá? Um tem pendurado médio, que é o terceiro, e o 4 tem penduradinhos maiores, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui, ó, nós temos brincos, ó. E a gente tem assim, alguns vêm assim, cartelados, tá? Com a nossa marca, tudo certinho, olha que bonitinho. Vem tudo certinho, bonitinho. E alguns vêm assim, em saquinhos, tá? E eu vou explicar pra vocês por que a gente começou a colocar em saquinho esses brincos. Porque todos eles vinham cartelados. Porém, a gente tinha o seguinte problema. Nós tínhamos algumas revendedoras que ou não sabiam que podia abrir, ou não abriam porque acabava assim, ah, mas tá bom, já tô vendo o brinco como é, né? E acabava não abrindo o brinco, e isso não é o ideal. Como eu disse, para você ver um modelo de brinco, você tem que experimentar o brinco. Se você olhar aqui na cartelinha e você não provar, você não sabe como que esse brinco vai ficar na sua orelha ou na orelha do seu cliente. Então o ideal é experimentar. Abre. Fer, rasguei o saquinho, perdi, não tem problema, gente. Isso tudo a gente vai ver. Sempre falo assim, gente, os nossos brincos, eles têm eixos. Olha, tá vendo? Eles têm movimento. Então, é completamente diferente você ver um brinco aqui no cartelado e você ver um brinco na orelha do cliente, na sua orelha. Então, isso é o ideal, tá? É a gente estar experimentando, abrindo, vendo que tem o mostruário, tá? Isso é o primordial. No quarto bolsinho que a gente tem aqui embaixo, a mesma coisa. A única coisa que muda é que geralmente a gente manda assim, ó, uma gargantilha, que é um conjunto que vem o brinco, tá? Com a corrente e o pingente combinando com o brinco, tá? Também isso foi ideia de uma revendedora nossa e a gente sempre agradece as boas ideias e a gente acabou adotando esse sistema. E uma novidade também são esses banhos. No banho negro, tá vendo que ele é bem escuro? Espero que dê pra ver bem certinho, porque o nosso cartelado é porque eu vou tirar daqui, né? Eu falo sem preguiça, aí eu vou ter preguiça de tirar de jeito nenhum. Olha, gente, que lindo esse banho, tá? Tá super na moda. Se você vê em revistas, pessoal que vai nesses eventos, nessas super festas, você vai ver lá que as modelos estão usando exatamente desse modelo aqui. Uma coisa que é muito importante a gente explicar é a diferença entre uma semijoia e uma bijuteria. A diferença primordial entre uma semijoia e uma bijuteria é que numa semijoia você tem o banho de ouro e numa bijuteria não, você tem lá só a corzinha do ouro, tá ok? Por isso que às vezes, né, você compra uma bijuteria e você coloca ela de manhã e aí no final do dia tá tudo preto, seu dedo e o anel, e, né, ou a peça que você comprou, porque não tem ouro naquela peça, tá? É o ouro que traz essa durabilidade, né, pra sua semijoia. Então funciona assim. Por que você tem peças mais baratas e peças mais caras? Porque o folhado a ouro, ele funciona por peso. Quanto maior for a peça, quanto mais pesada a peça for, mais cara ela custa. Então, mais caro é o preço final, porque vai mais ouro para banhar essa peça. Por isso que às vezes você vai ver aqui, eu tenho correntes masculinas de R$100, R$150, e você vai num camelô e tem a mesma corrente, igual às vezes, ou de um modelo muito parecido, R$10, R$15. Porque na corrente do camelô não tem ouro na peça, tá? E na nossa tem. E muitas vezes uma peça muito grande acaba ficando muito pesado, tem uma superfície muito grande para ser banhada, então ela acaba sendo mais cara.
Outra coisa também que dá diferença no preço das peças é que algumas peças nossas, por exemplo, alguns brincos são de zircônia, alguns são de strass, mas alguns são de zircônia, outros são com pedras brasileiras, tá? Então isso dá diferença. Um brinco de strass e um brinco de zircônia tem diferença de preço entre um e outro. Um brinco de resina e um brinco de pedras brasileiras também tem diferença de preço, tá? Entre um e outro, porque a fabricação é diferente, o banho é diferente, né? Porque se você pegar uma pedra brasileira e uma resina, a pedra brasileira é muito mais pesada. Lembra do banho, que eu falei a historinha do banho? Quanto mais pesado, mais caro, porque vai mais ouro, né? Como é medido por peso, então vai mais ouro para banhar aquele brinco que é mais pesado.